Que tu tá fazendo da tua vida? Quero falar contigo hoje sobre os ciclos repetitivos, o teu passado e te dar parabéns, porque hoje tu tá vivendo menos um ano de vida. Só para contextualizar, é muito comum nos processos terapêuticos nós encontrarmos resistência natural do ser humaninho, ter resistência à mudança. A gente tem essa resistência, essa necessidade natural às compulsões e normalmente a gente se prende a questões de crenças, dogmas religiosos, questões sistêmicas familiares e, inclusive, as experiências que nós rotulamos como insucesso. Eu sempre digo que a vida é neutra, o temperinho da vida quem dá é a nossa percepção, é a capacidade cognitiva que a gente tem de traduzir aquilo que aconteceu. Então, não necessariamente aquilo que tu viveu ou que te dói hoje ainda é uma verdade. Eu não estou falando aqui de casos severos ou, de repente, circunstâncias que foram extremamente catastróficas na vida das pessoas. Eu estou dizendo que em muitas das tuas experiências, tu conseguiu vivenciar uma dor e que essas dores ainda podem estar governando a tua vida, a partir do referencial de que não necessariamente é uma verdade absoluta o que tu viveu, mas sim é verdade o que tu sentiu. Entender isso com leveza é o primeiro passo para dar conta de escutar todo esse vídeo aqui. Entendendo sobre o passado. O passado, ele é a projeção que eu tenho do hoje com uma expectativa frustrada ou uma expectativa infantil, melhor dizendo, de algo que eu vivi. Por quê? Porque a melhor coisa que tem no passado, isso eu já falei inúmeras vezes, eu sempre bato nessa tecla. O melhor do passado é que ele já passou. Pois é, amadinho, a melhor coisa que tem em tu olhar para trás, olhar para o teu passado, é tu ver que aquilo já passou. Mas por que tem algumas coisas que tu viveu, de repente um relacionamento, uma demissão, um concurso que tu não passou, de repente, sei lá, se pune ainda porque, sei lá, raspou a calota do carro no meio fio, no cordão da calçada. O que faz com que nós tenhamos parte da nossa cognição comprometida por aplicativos que rodam em segundo plano, né? Pensa como se fosse um sistema operacional, o nosso sistema nervoso, tá? E a parte física é o hardware e a parte que seria a mente, tá? Seria o software. E nós temos uma série de percepções que montam uma idiosincrasia, uma verdade nossa. Então nem sempre aquilo que tu viveu de verdade é uma dor. Por exemplo, muito do que tu passou na tua vida, para qualquer outra pessoa, não vou te citar um país ou uma faixa da pirâmide social aqui para te validar isso, mas, por exemplo, para qualquer outra pessoa poderia ser uma bênção. Poderia ser a única oportunidade que ela precisava. E por que existe essa dicotomia, assim, quase que essa polaridade, que para ti é uma dor, para o outro ia ser uma bênção? Eu me coloco nisso sempre. Tá? É isso que me ajuda a validar minhas percepções emocionais e como eu me relaciono com o meu passado. Tem coisa que até hoje, quando eu lembro, eu fico envergonhado. Poxa, como é que eu fui fazer aquilo? Só que o que eu entendi com a maturidade e com as percepções que eu pude ir adotando de forma mais funcional da vida é que o que eu passei até hoje foi uma interpretação que eu tinha a capacidade de fazer. Então não necessariamente quando eu passei, sei lá, por uma grande treta de família, aquilo serviu para me punir, ou foi uma questão que eu não consiga transpor, ou de repente alguma coisa que eu tenha feito no passado possa ter garantido a forma como eu sou, a forma como eu penso, sinto e começo a agir frente às dinâmicas. E isso me traz uma grande liberdade. Por que isso traz uma liberdade? Na realidade é libertação. Porque quando eu entendo que o melhor do passado é que ele já passou, eu consigo olhar para as dinâmicas que eu já vivi e entender, foi assim, foi doloroso, eu não curti nada que isso aconteceu, foi uma merda na minha vida, só que agora, eu mais adulto, eu consigo me relacionar com esta verdade. Lembra, a verdade é sempre aquilo que é funcional, não necessariamente o que te agrada. Então, sim, tu passou por momentos, de repente, sei lá, de uma violência, algum tipo de abuso, um assédio, alguma coisa aconteceu. Tá? E, infelizmente, isso aconteceu. E a gente só tem duas opções. Eu carregar o passado para o presente e eu seguir arrastando a minha vida a partir daquela dor, e isso eu sempre falo, né? Ou eu olhar para esse passado, olhar para essa dor e entender que eu não podia fazer nada naquela circunstância, ou eu não tinha capacidade, ou eu não tinha conhecimento, ou este era o eu do passado. E eu não preciso carregar ele para o presente. A frase do Freud que eu adoro falar, o passado se altera todos os dias. Né? A gente sempre traz aquele sofrimento pregresso para o hoje,
para pautar como uma necessidade humana natural, né, como um ser biológico aqui que estamos vivendo uma dinâmica que trouxe dor, a gente começa a replicar ela, né? Como eu posso fazer com que eu não repita mais isso? E eu crio supermemórias, que são normalmente traumatizações. E às vezes isso está muito pautado no ego, no julgamento, e aí eu quero te perguntar, o que tu está fazendo da tua vida? Muito do que tu viveu no passado, tu já sabes que não configura quem tu é, não valida tua forma de pensar, sentir, agir como uma questão de formação de caráter, mas sim a dor que tu percebeu da situação. Então entenda, não é a situação, é como tu temperou a situação que faz com que hoje tu replique e repita alguns ciclos e também alguns comportamentos. E entender isso é tu começar a assumir o nosso princípio da impermanência, entender que nós podemos mudar, entender que nós podemos fazer diferente, entender que quanto mais eu aprendo, mais eu me desenvolvo, mais eu olho para dentro, uma pessoa melhor eu acabo me tornando. Não melhor em relação ao coleguinha, ao vizinho, ou seja lá o que for, mas melhor em relação àquele meu eu do passado. Que o melhor de tudo é que aquele meu eu, o de ontem, já passou. O de 5, 6 minutos atrás, quando eu comecei a gravar esse vídeo, já passou. Olha que bênção. E quando eu começo a entender isso, eu começo a soltar o meu julgamento que eu tenho em relação àquela dor que eu senti. Então isso pode ser de uma questão de um abandono de pai, de mãe, de uma questão de uma traição, uma questão de um calote que tu tomou de um amigo, uma perspectiva disfuncional das mais diversas. Tá? Mas o que faz com que nós comecemos a olhar para a vida a partir da dor é simplesmente a nossa imaturidade, o nosso pouco recurso cognitivo em relação àquilo que nós vivemos, aquele fato. Isso faz com que a gente comece a replicar esses ciclos. A gente entra em ciclos repetitivos enquanto a gente não aprende com aquela dor. Talvez pareça muito papo de loucura, muito papo de pessoal gratiluz, mas eu peço um pouco mais de confiança para tu acompanhar esse processo de raciocínio. Então tu entendeu que o teu passado, ele só te governa por incapacidade própria. Como assim, Bruno? Mas que eu não estou invalidando o que tu sentiu. Eu estou te trazendo uma linha, um referencial para tu olhares para tua história e entender que, por mais que tenha doído, por mais que tenha sido uma fase muito fodida da tua vida, por mais que tu tenha chorado litros ou sofrido verdadeiramente na pele, na parte psicológica, tu sentiu isso na tua alma, no teu âmago, tá? Isso não dita quem tu és. Isso também serve para as coisas que tu fez no passado. Eu não quero que tu te veja como um santo. Tu é da pá virada, em algum nível, de alguma forma, isso vai acabar reverberando e tu vai acabar acertando esses pontos, nessa ou nas próximas vidas. Mas o que eu quero dizer é que olhar para o teu passado com esse viés de entender que tá, foi isso, eu tinha essa capacidade, ou foi dessa forma, ou tá, agora não tá, aconteceu, o que eu posso fazer? E o primeiro passo é eu entender que já aconteceu, já passou e eu não posso mais fazer nada. O que eu posso fazer agora é no presente, porque eu não posso voltar lá e tentar fazer diferente, mas eu posso no presente agora olhar de forma adulta e me acolher nesse processo. Foi ruim, senti vergonha, doeu, foi uma dor muito severa, aconteceu. Tá? Mas o que eu faço agora? Eu começo a ir para a vida apesar daquilo que eu vivi e não a partir daquela dor. Isso eu sempre falo aqui. A partir da dor eu estou carregando a dor junto comigo nas costas. Apesar da dor eu olho, poxa, aconteceu isso, foi uma merda na minha vida, poxa, como foi ruim esse processo, mas eu me permito fazer uma coisa. Eu me permito a entender que era o que eu tinha capacidade de fazer naquele momento, era o melhor recurso que eu tinha na época, com a maturidade que eu tinha, e que agora eu vou olhar para aquilo e vou dizer, tá bom, foi assim. E deste momento em diante, eu começo a olhar para a minha vida, apesar de ter vivido aquilo, ou apesar de ter sido aquilo. Vamos supor, eu fui muito ciumento num relacionamento, muito possessivo. Hoje eu entendo, nossa, cara, como eu estava infantilizado, como eu precisava de atenção, ou como eu tinha medo de abandono e tal. Tá bom, agora eu sei como fazer diferente. Preciso me retratar com a pessoa e tal? Claro que eu sou do pessoal que entende que é uma boa conversa sempre é bom, mas às vezes pode só piorar tudo. Então entender que, independente do que possa fazer nessa conversa, ou de repente tentar reatar, ou não é o caso de trazer para morar contigo, tá? Mas tu vai olhar para tua forma de viver de uma forma adulta e tu vai ver que a forma que tu vivia era infantilizada, em um ou dois aspectos, ou de repente em toda a tua vida. E é por isso que os ciclos se repetem, porque a gente não aprendeu. Quando a gente aprende, eu não estou dizendo para tu ir lá, pegar a pessoa e se humilhar e deixar ela passar por cima de ti, ou de repente tu querer fazer isso com a pessoa para devolver.
Não necessariamente é esse o contexto. Por que eu digo não necessariamente? Porque para algumas pessoas pode ser extremamente fundamental tu ir lá conversar com a pessoa e dizer, poxa, vizinho, eu era um adolescente retardado aqui, eu botava música alta mesmo, eu entendi, sua mãe estava doente aí e eu ficava, né, incomodando, sei lá, fazendo randandandam na frente da casa. E aí tu entendeu isso, mas de repente esse vizinho pode receber com uma paulada na nuca, e aí como é que funciona? Então entender que sempre vai começar de dentro para fora é o primeiro grande passo. Então olhamos para a vida, entendemos que foi assim, o passado está lá, o passado já passou. O que desse passado eu posso me nutrir? Dos aprendizados. É a única coisa, paizão. Se tu não aprendeu isso até hoje, sinto muito, não é nem para tu estar aqui nesse canal. Tá? Porque aqui o pessoal é mais gratiloso, aqui o pessoal olha para o desenvolvimento de forma integrativa, e eu também não faço muita força para querer as pessoas que eu tenho que provar algo. Eu não quero provar nada para ti, cara. Eu estou te mostrando que, com leveza, tu consegue olhar para tua jornada de vida, por mais dolorosa que ela tenha sido, e tirar força disso. Força para levantar a poeira da volta por cima, força para chutar o pau da barraca ou chutar esse castelinho de cartas que tu montou a partir dos julgamentos dos outros e olhar para a tua vida, e quando tu fazer esse movimento, ninguém mais te controla, ninguém mais te segura, muito menos o teu passado. E por que eu contextualizei os ciclos repetitivos e depois disso eu contextualizei a questão do menos um dia de vida? Porque eu não sei se tu entendeu, mas a gente tem uma crença aqui que é bem disfuncional, que é quando a pessoa acorda ou tá cansada, ou tem que fazer algo que ela não tem o tesão de vida para fazer, ela diz, mais um dia. Né? E quando a gente faz aniversário, então, que a gente tem a mania de dizer, parabéns, mais um ano de vida. Não é assim que funciona. E talvez tu esteja pautado nessa infantilidade e não tenha percebido essa singela frase, parabéns, mais um ano de vida. Ou mais um ano vindo aí. Não é mais um ano vindo aí. Nós temos uma validade aqui nesse planeta, pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, que é em torno de 80 anos. E se tu fizer tudo certinho, tu passa um pouquinho mais. Certinho que eu quero dizer, cuidar da tua vida física, mental e espiritual. Aprender coisas, olhar para o teu passado, olhar para tuas emoções, acolher isso, ressignificar processos dolorosos, cultivar pessoas que vão engrandecer e vão ser contribuição na tua vida. Pessoas que tu possa contar com elas a longo prazo, por causa da verdade, das virtudes, das questões que em ti tu vai cultivar e inevitavelmente vai acabar trazendo essas pessoas para tua volta. Então, entender que hoje tu acordou e de repente tu não foi treinar, ou entender hoje que tu acordou, tu foi treinar e fez tudo certo e isso não te dá mais um dia, isso te tira um dia, o que acontece é que se tu ficou na cama dormindo e reclamando, tu perdeu um dia de saúde. Eu sempre digo para os meus alunos assim, olha, cada dia que tu treina hoje é um dia menos de andador depois dos 80. E isso é uma forma de ressignificar a dor que o pessoal tem pela academia, porque o pessoal pensa, inevitavelmente esse dia vai chegar. Então, entender que vamos botar assim, que a tecnologia chegue num nível que seja absurdo, com programações epigenéticas em pílulas que tu toma e tu para de ter determinadas doenças e tu consegue controlar quase que toda a biologia humana. Cara, o prazo de validade vai ser em torno de 120 anos. Tá? E o que acontece com isso? Tudo passa. Exatamente, eu não vou fazer a piada da uva passa. Tudo passa. E se a vida tá passando por ti, tu não tá percebendo, é porque tu ainda tá acreditando mais um dia. Parabéns. Mais um ano de vida. Não é assim. É menos um dia. Menos um ano de vida. Nossa, Bruno, mas tu tinha que estar fazendo um vídeo mais terapêutico, né? Poxa, careca do cão esse aí, arrombado, tu falando essas merdas agora, eu vou ficar depressivo. Não, é justamente pra te cutucar e te chamar pro teu adulto, porque se tu tá com aquela dor do passado lá, que aconteceu, sei lá, 10 anos, 20 anos atrás, e isso ainda tá te pegando, tu tá carregando pro hoje e tu tá vendo menos um dia a partir dessa dor. Olha pra vida, pro contexto amplo da vida e entenda que a vida não é sobre um eterno julgamento interno ou uma eterna fuga de dores. É sobre a gente entender onde estão as nossas dores para nós ficarmos mais fortes, mais antifrágeis naquele aspecto. Então, tu olhar para essa questão de ter menos um dia todos os dias que tu está vivendo, é te trazer, sim, uma reflexão profunda, de repente até meio deprimente no início, mas que vai trazer uma responsabilidade pela tua vida. Poxa, se hoje tu está vivendo menos um dia com a ansiedade, menos um dia deprimido, menos um dia com a dor da traição, menos um dia com, sei lá, com a escassez, sem um relacionamento, seja lá o que for, por que tu não faz com esse prazo de validade que nós inevitavelmente temos aqui nesse plano, algo de bom, que é olhar para a tua jornada, acolher essas dores e emoções, ressignificar os teus processos, dessensibilizar os teus gatilhos para que não fique sempre sendo uma criança infantilizada que vai ser hiperreativa para tudo que está acontecendo, e a partir disso tu consigas entender que a vida é feita dos pesares, e apesar de todos os pesares, tu pode escolher fazer diferente.
Entenda que olhar para a vida é olhar com um adulto. Se tu olha com a criança, sempre tem dor, sempre tem sofrimento, sempre vai ter um julgamento, sempre vai ter uma pessoa que tu vai querer transferir alguma culpa. Entende que às vezes tu foi literalmente o refém das circunstâncias ali. E tá tudo bem agora, porque já passou. Agora nós vamos olhar como, apesar disso ter acontecido na tua vida, tu vai tocar tua vida com potência, com plenitude, entendendo o que é menos um dia de vida. Menos um ano de vida. Parabéns, menos um ano de vida. Eu tenho um vídeo aqui na Alcatel que fala sobre isso, vou deixar o link aqui embaixo. Olhar para essa responsabilidade é fazer com que tu tenha o mínimo de coerência com a tua vida adulta, entendendo que sim, tua vida tá passando, tu nunca mais vai recuperar o tempo que já passou, porque tu não tem mais como aumentar o teu prazo de vida. A cada dia que passa é menos um dia de vida. E aí, se tu ainda tá deprimido com o que eu tô dizendo, isso é só para ser educacional o suficiente para fazer com que tu olhe para tua vida e tu consiga levar só o que presta para ti. E tu levando só o que presta, que são os aprendizados, tu vai olhar para toda a tua história de vida e vai ficar cada vez mais potente, porque tu vai começar a quebrar os ciclos repetitivos. O que tu tá fazendo da tua vida? O que tu tá fazendo da tua vida que de repente tu pode ter pensado assim, eu vou ficar até o final desse vídeo e vou deixar de me desinscrever desse canal. Eu vou ficar até o final do vídeo e vou comentar alguma coisa pesada aqui. Eu vou ficar até o final do vídeo, ou de repente, nossa, eu vou sair agora e eu vou entrar em contato com a minha mãe que faz 20 anos que eu não falo com ela. Nossa, eu vou pedir ali para conversar com o meu irmão, com o meu ex-chefe, com um ex-marido, uma ex-esposa, sei lá. Eu vou olhar para o meu filho de forma diferente. E aí tu fica num ciclo que sim, também é uma roda de samsara, né? Também uma corrida dos ratos, que é as dependências emocionais. Tu tá fazendo transferência para pessoas, para dores do passado que te governam no presente porque tu ainda carrega elas. Entende que tu estás vivendo menos um dia. É menos um dia, e se a gente for olhar no micro, cara, é menos um segundo. Esse vídeo já te deu menos 15 minutos de vida ou te agregou a possibilidade de despertar 15 minutos de consciência. Imagino que não acontece num processo terapêutico. Mas o que eu quero reforçar para ti é que o que tu tá fazendo da tua vida poderia ser até esse exato momento pautado na dor. E o que eu quero te convidar a fazer a partir de agora é pautar nos teus recursos. É naquelas ferramentas internas que tu vai desenvolver a partir deste exato segundo. E aí tu vai olhar pro teu passado e vai dizer, foi assim, apesar de todos os pesares, eu vou pegar esses aprendizados aqui e eu nunca mais vou repetir esse trem. E nunca mais também vai ser hipérbole, porque a gente sabe que vão botar ali 80, 90 anos de validade e eu vou ver menos dias da minha vida a partir de agora, com a consciência tranquila, entendendo que eu tentei, que eu avisei e que tem pessoas que de repente vão virar isso quando elas já passaram daquele limiar dos 50, talvez, e elas vão entender, tá, agora, né, pelo menos estatisticamente, eu tenho menos dias de vida para viver. Isso acontece, né, e às vezes a pessoa tem esse choque, ela tem essa percepção de que, nossa, como é que vai ser agora? Como é que esse trem vai funcionar? Nossa, agora eu tenho menos dia pra ver do que eu já vivi. E aí tu viveu 50 anos na dor, cara. O que eu quero falar contigo é sobre tu olhar pra tua história de vida e entender com leveza que agora tu pode fazer diferente. Apesar de tudo. O que tu tá fazendo da tua vida? O que faz sentido do que tu carrega hoje? Que faz sentido carregar essas dores, essa escassez, essa questão de falta de controle, de disciplina, não cuidar da tua saúde física, não cuidar da tua saúde mental, não cuidar do teu viés espiritual e energético, né? Não fazer coisas que elevem a tua vibe e que te conecte com pessoas que têm mais dessa verdade para compartilhar contigo. O que tu tá fazendo da tua vida?